Hoje, o Papo Mineiro vai estar numa prosa museológica com o gestor financeiro, Carlos Vilhena, ex-superintendente do Banco Mercantil do Brasil, no Rio de Janeiro, e agora atual diretor do Museu das Reduções, atualmente localizado no Mercado de Origem, em Belo Horizonte. Muita história boa a ser contada e registrada. Seja bem-vindo, Carlos. Ok, muito obrigado. Bom dia, Hernani. Bom dia a todos. Prazer muito grande estar aqui trazendo um pouco dessa história para vocês. Né? Eu sou o Carlos Alberto Vilhena, sou natural de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde passei grande parte da minha vida, né? E estudei, me formei, comecei a trabalhar em bancos, idos aí no final da década de 70, no extinto Banco Econômico da Bahia. Depois fiz carreira passando por outros bancos e outras cidades, sempre sendo transferido, até chegar no ano de 2004 como superintendente comercial do Banco Mercantil do Brasil, do Rio de Janeiro. Ocasião, então, que eu deixei o mercado financeiro, por circunstância, por necessidade já do Museu das Reduções, e acabei me transferindo do Rio de Janeiro para Ouro Preto. Mas antes de chegar no Rio de Janeiro, houveram passagens em Varginha, Belo Horizonte duas vezes, Brasília, próprio Rio, né? Então é uma vida assim, de muita experiência, né, nesse mercado financeiro, e que traz com ela a formação pessoal, profissional da gente. É uma escola fantástica, banco, né? Hoje eu assim agradeço muito, já sou aposentado pelo sistema financeiro, né? E hoje eu tenho uma gratidão muito grande a tudo que eu passei, a tudo que eu vivi no mercado financeiro durante 30 anos aproximadamente, né? Após o banco, eu então, já em Ouro Preto, eu fui trabalhar com o prefeito Ângelo Osvaldo como seu diretor de orçamento da Secretaria de Governo, fiquei lá por 4 anos e meio, final de um mandato dele e o outro mandato todo. Depois, eu acabei saindo e vindo para Belo Horizonte, onde eu fui assessor especial do diretor-geral da imprensa oficial do Estado, Dr. Eugênio Ferraz. Na imprensa, eu tive a oportunidade de trabalhar também como chefe do cerimonial, como revisor de textos, como responsável pelos espaços culturais da imprensa, que o Dr. Eugênio Ferraz fez questão de implementar na sua gestão, né? Um homem muito voltado para a arte, para a cultura. Né? E isso tudo tendo também um museu paralelo, porque o museu não era uma atividade econômica, né? Era realmente uma obrigação que eu trazia comigo a sua manutenção. Né? Depois eu retornei para Ouro Preto como gestor geral de uma grande empresa de internet da região, a Intercampo Telecom, que acabou sendo substituída pela Intercampo Solar, que eu permaneci por um período de quase 9 anos. E agora, finalmente, há cerca de 2 anos, dedicação exclusiva ao Museu das Reduções. Estamos aqui em Belo Horizonte de volta. Acabei me transferindo, estou residindo aqui próximo, em Nova Lima, e hoje com dedicação exclusiva ao novo Museu das Reduções. Essa é mais ou menos a história do Carlos Alberto. Né? Bom, o museu entra, então... Posso prosseguir? Pode prosseguir, está ótimo. Ótimo, o museu... Tá bom. O museu entra, então, nessa situação, e lá em 2004, quando do falecimento de um dos 4 irmãos que o fundaram. Um dos 4 era meu pai, o Enio, 2 tias, Silvia e Evangelina, e o tio Décio Vilhena. Né? O tio Décio era comandante da TAP, aposentado, viveu em Lisboa a vida toda. Quando voltou para a campanha, terra natal deles, se juntou aos outros 3 irmãos para, então, fazerem e fundarem o Museu das Reduções. Em 2004, uma das irmãs faleceu, e eu já era diretor estatutário do museu, e o nosso estatuto previa que, com a dissolução da sociedade, ele deveria ser doado para a Universidade Federal de Ouro Preto. E eu vim para implementar esse processo, mas, infelizmente, como era previsto, a universidade não tinha previsão orçamentária, não tinha gente, não tinha interesse em absorver, e eu, então, não tive outra alternativa, senão realmente sair do banco, né, e vir cuidar do museu, como eu, de fato, eu fiz nesse período. Né? Isso foi no ano de 2004, exatamente.
Então, de lá para cá, a gente implementou no museu uma gestão mais profissional, fazendo os ajustes necessários, né, que tinha que fazer, e que não foi fácil, né? O museu tinha 11 empregados, a gente teve que reduzir esse quadro, né? E, na verdade, o museu não tinha uma preocupação financeira e econômica, porque os 4 fundadores é que geriam. Então, era lúdico, né? Era uma coisa romântica, bonita, mas altamente deficitária, e eu só descobri isso quando eu botei realmente a mão na massa, né? Então, o museu sobreviveu, né? Nós vamos completar agora, no dia 26, próximo, 30 anos. Ele realmente chegou a ficar 2 anos fechado, a gente procurando uma solução definitiva para ele, e acabamos, então, encontrando lá em Cachoeira do Campo um empresário, um empreendedor, que no primeiro momento se mostrou sensível, né, e acabou levando o museu para um imóvel de sua propriedade, com o objetivo, primeiro, de alavancar os seus próprios negócios, e, em segundo plano, o objetivo de tentar salvar o Museu das Reduções, que encontrava-se realmente fechado, nativo, né? Essa experiência, infelizmente, não deu certo, apesar de todo o transtorno e a complexidade que foi a transferência do museu para lá. O local ficou ótimo, ficou excelente, mas nós abrimos lá no dia 13 de novembro de 2020, plena pandemia da Covid-19. Dos 23 meses, foi uma coincidência, infeliz coincidência. Dos 23 meses que nós permanecemos na Cachoeira do Campo, 16 foram sobre os austeros regimes da pandemia. Decretos semanais de fecha, abre, e o turismo de Ouro Preto acabou, né? E quando ele ia começar a retomar, o parceiro não teve a sensibilidade, a experiência, a paciência de aguardar, né? E acabou nos impondo uma saída assim, rápida lá do imóvel. Nós, então, começamos a procurar, né, um local que abrigasse o museu, em primeiro lugar, em Ouro Preto mesmo. Não conseguimos, apesar de toda a boa vontade do prefeito, que é nosso amigo, Ângelo Osvaldo. Nós não conseguimos, né? Tentamos Ouro Branco, tentamos Itabirito, tentamos Campanha, terra natal dos 4 irmãos, né? Tem tudo a ver com a história do museu, né? Então, viemos parar aqui no mercado de origem, através aí de um contato com Elias Tergilene, que é o presidente da Fundação Neumann, que construiu o mercado de origem. Ele já conhecia o museu e, sabendo da nossa situação, ele, então, prontamente nos acolheu e processou toda a transferência do Museu de Cachoeira do Campo aqui para o mercado de origem. Então, essa é mais ou menos a história da nossa chegada a Belo Horizonte. Aquela situação e a males que vem para bem, né? O turismo de Ouro Preto é riquíssimo, né? A cidade é riquíssima, mas o que acontece é que lá são 14 museus. Todas as edições era mais um, e mesmo assim fora do centro histórico, né? Isso sem contar as igrejas, né? Então, o nosso movimento, ele era um movimento regular, porque já estávamos lá em Amarantino há muito tempo, mas a gente tinha muita dificuldade de implementar lá em Cachoeira do Campo recomeço do museu, né? Com certeza viria, mas levaria mais tempo do que esperado, principalmente em função da pandemia, né? E aqui no mercado de origem a gente chegou toda uma visão de Belo Horizonte, né? 6 milhões de habitantes aqui, a grande BH, um outro tipo de público, de perfil, né? Com uma perspectiva gigante aqui, dentro de um local que agrega muito valor ao museu, né? Porque nós éramos, na verdade, isolados, era só o museu que atraía o seu público. Hoje nós temos aqui no mercado, com seu mix de 20 segmentos, né, mais de 200 lojas, está entrando em fase de operação a partir agora de 14 de março, que será inaugurado. Então, agregando muito valor ao museu. E o museu também trazendo o seu público, do turismo cultural, de terceira idade, dos grupos de escolas privadas, né, e públicas também, para poder somar aqui ao mercado de origem. Então, nós estamos aqui hoje muito animados, com uma perspectiva nova, né? Já, graças a Deus, desenvolvendo 3 grandes projetos educativos na área da educação patrimonial, através da lei estadual, sob o patrocínio da CEMIG, e 2 através da lei federal, a Lei Rouanet, sob o patrocínio da Ferrobur Mineração e da Mascarenhas Barbosa Rossi. Nós já atendemos, até setembro do ano passado, mais de 30 mil alunos lá na
residentes, escolas públicas. Aqui, de setembro a novembro, nós já atendemos 3 mil alunos, e a partir da segunda quinzena de março até o final de novembro, com esses projetos, a nossa perspectiva são cerca de mais 11 mil alunos. Então, nós vamos chegar próximo de 50 mil alunos até o final desse ano, num projeto educativo talvez de maior grandeza do Estado na área de educação patrimonial, que é o desenvolvimento do sentimento de pertencimento, né, e o espírito preservacionista das crianças de escolas públicas e privadas, né? Então, assim, a perspectiva é muito boa. Hoje, o público que acessa o museu, a gente vinha trabalhando de quinta a domingo, de 10 às 17. A partir de hoje, nós estamos já operando de terça a domingo, que será o nosso calendário oficial, né? Segunda-feira para manutenções. E o público que já acessa o museu já nos dá a clara demonstração de que será um sucesso total, né? Nos finais de semana, muito movimento, interessante, muita gente para o museu. Ainda não é o público do mercado. Então, a hora que nós tivermos o público do mercado, agregando valor, não tem dúvida que as exposições em Belo Horizonte serão um grande sucesso. Nós vamos ter que retribuir essa captação do mercado. Muito bem. Eu acho que é mais ou menos isso. Ô, Carlos, né? Mas vamos voltar agora atrás, né? Sim. E eu estou vendo um barulho no fundo, a gente perto de você? É a rua, né? Que eu estou aqui próximo da entrada do mercado. Perfeito, barulho sem problema. Está trabalhando? Não. Eu pensei que fosse perto de você. Mas vamos lá. Okay. Vamos à história do museu, né? Você falou que sua família é mais do sul de Minas, não é isso? Isso. Porque é um museu de reduções e depois porque iniciou em Abarantina, é isso mesmo que a cidade chamava? Isso. Conta para nós um pouco disso. Vamos lá. Na verdade, os 4 artistas tinham uma preocupação muito grande de não caracterizar o acervo como miniaturas. Porque a miniatura, ela remete a uma coisa que você pega, transporta, né? E, na verdade, a obra deles não é assim. A redução, a ideia que eles tiveram foi, na época, isso era muito comum, foi mais ou menos aquela de um documento que você leva na papelaria e faz uma redução xerox. Pega o documento com todas as suas características, ele idêntico, todo o teor, e somente reduz ele tantas vezes quantas você precisa, né? Então, o acervo das opções é isso. Ele é a construção de verdade, original, reduzida a uma escala mágica, em torno aí de 1 por 25. Né? O mesmo material das edificações originais, com todas a riqueza de detalhes, todos os detalhes do prédio, do entorno do prédio ali mais próximo, né? Então, isso caracteriza o acervo do produto, a riqueza de detalhes e a fidelidade total ao material original da construção. E é isso que difere ele de outros parques temáticos que tem no mundo, que são muito mais bonitos até, mas que se utilizam de materiais sintéticos ou industrializados, né? Então, o nosso não. O Museu das Reduções, tudo que foi empregado no prédio é igual ao prédio de verdade, então é parede de alvenaria, porta de madeira, vidro, as grades de metal, a telha de barro, né? Então, isso traz essa ideia da redução, né? E a Abarantina, ela surgiu porque eles queriam fazer esse museu em campanha, na terra natal. Não conseguiram. Tentaram fazer em Ouro Preto, por sugestão da Secretaria, na época do Estado de Turismo, né? E também não conseguiram o terreno, que era uma utopia, né? 4 cidadãos com 60 anos de idade, iniciando um projeto desse grupo, né? Então, não conseguiram. E eles conseguiram, compraram um terreno grande, um distrito de Ouro Preto, próximo da rodovia, mas nem tão próximo assim, né, sabe? E eram 14 lotes e compraram esse imóvel lá, de 6 mil metros quadrados, e iniciaram a construção do prédio que abrigaria o museu desse local. Tiveram que parar por falta de recursos financeiros e uma ONG alemã, a LAZ, Latina América Zentrum, de Bonn, na Alemanha, que acabou aprovando um projeto nosso, na ocasião, lá pelo 85, mais ou menos, 86, e ela possibilitou o término da construção do prédio e das salas onde funcionou a nossa escolinha de artesanato. Então, a Abarantina surgiu assim, era um distrito de Ouro Preto, atingia mais ou menos o objetivo deles, né, e foi o que foi possível fazer na época.
Muito bom. Amarantina é um distrito muito interessante e ficou muito bom lá em Amarantina, né? Eu visitei algumas vezes lá, era muito bom estar lá, né? Eu acho que o produto é muito bom nesse aspecto. Agora, vamos contar. Então, a partir do momento que o museu então, teve sua sede própria, a sua escola, como é que foi esse andamento? Então, esse andamento ele aconteceu sob a gestão ainda dos 4 fundadores, de 94 a 2004. Foram exatamente 10 anos sob a gestão deles. Né? Como eu disse aqui no início, era uma gestão lúdica, romântica, né? Sem nenhum compromisso financeiro ou econômico, eles bancavam todo o processo, né? Mas foi o período de, vamos dizer assim, de consolidação do museu, né? De implantação e de consolidação. Eles receberam muitas visitas, muito apoio institucional, né? Não tem a menor dúvida, mas foi um período de muita dificuldade, porque o museu não tinha divulgação, o museu não tinha recursos até para investir no seu desenvolvimento, né? Era só a manutenção mesmo. Foi nesse ritmo que eles conduziram o museu. Eles lá receberam muita gente, eu até hoje aqui no Mercado de Origem, muita gente fala que conheceu o museu lá em Amarantina, que conheceu os quadros, né, os irmãos Pena lá, depois no mínimo de 25 anos atrás, 30 anos atrás, né? Então, esse foi o pedaço inicial da história do museu, né? Que mudou com a minha chegada, né? Eu vim do mercado financeiro, com outra noção, né, acadêmica, de gestão e de administração, eu tentei implementar o museu mais focado no segmento do turismo para que ele se autossustentasse. E a gente, de uma forma ou de outra, nós conseguimos. Muita dificuldade, muita luta, mas ele está vivo aí há 30 anos, prova, né, de que funcionou. Né? Muito bem. Hoje o museu é só seu? O museu hoje ele é uma associação civil sem fins lucrativos. Somos associados, eu, minha esposa e minha filha, né, a família Vilhena, exclusivamente o estatuto social do museu. Né? Mas nós consideramos, na verdade, o museu como um bem de interesse público, né? Até pela riqueza do seu acervo. Né? Então, eu diria assim, ele é nosso, mas mais para efeito de gestão. Né? Não existe aquela preocupação, aquela situação de ser um patrimônio. Né? É um patrimônio gigantesco, mas é um patrimônio de outra característica. Né? Mas é nosso. Ele hoje ostenta, ou exibe, expõe as 29 reduções, né, que foram produzidas por ele, são as mesmas que tinha Amarantina. A gente conseguiu remanejar para a Cachoeira do Campo, foi um processo muito complexo, e a saída de Cachoeira do Campo para cá foi traumática. Elas quebraram muito, estragaram muito, a retirada teve que ser feita a toque de caixa. Né? Então, elas chegando aqui, elas tiveram que ser reconstruídas primeiro, para depois serem restauradas. Hoje estão perfeitas, mas a gente começa, na verdade, é uma casca de ouro. Elas não têm mais aquela estrutura sólida que elas tinham originalmente. As réplicas, elas ficam localizadas em 24 municípios, as originais, né, os prédios originais, em 24 municípios de 15 estados do Brasil. Então, é um museu onde você faz uma viagem no tempo, elas reproduzem a nossa arquitetura ao longo de 5 séculos. O prédio mais antigo, 1580, o mais novo é o Palácio Alvorada, né, da década de 60. E uma viagem no espaço. Você faz uma viagem no Brasil, em 15 estados do Brasil, no espaço de 450 metros quadrados. Né? Então, as crianças, por exemplo, dos nossos projetos educativos, a gente começa com essa analogia. Vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço. Né? E aí a gente vai em Pernambuco, vai em Sergipe, vai no Ceará, vai no Sul, Santa Catarina, né? Vai em São Paulo, vamos em Goiás. Né? A gente só não tem a região norte, porque eles tinham o projeto de fazer lá o mercado do Vero-Peso, mas infelizmente eles já começaram, aí o Teatro de Manaus, e eles já começaram esse trabalho com 60 anos de idade, após se aposentarem, então não deu tempo. Eles conseguiram concluir 29 reduções, e ficou aí uma lista aí de 21 para, se possível, né, para ser feito, mas a verdade é que nós hoje não temos mais interesse em prosseguir
bom trabalho, porque mudou todo o contexto, né? Claro. Vocês aí nesse espaço só estão as reduções, ou você também tem um espaço para alguma oficina, para algum trabalho? E conta para nós se tem os planos de aumentar as reduções. Pois é, hoje a gente ocupa um espaço aqui no mercado, que é o primeiro subsolo, de cerca de 400 metros quadrados, e o mercado tem vários espaços de eventos, de feiras, né? Então, a gente não tem especificamente um espaço de treinamentos, de oficinas, só nosso. Mas nós temos um espaço amplo para ser utilizado para esse fim, que é o espaço aqui do mercado, conversado com a administração. E temos ideia de fazer oficina, sim. Inclusive, temos ideia de fazer até pelo menos mais uma redução, que seria uma redução do século XXI. Nós temos reduções do século XVI, XVII, XVIII, XIX e XX, e para a gente fechar o ciclo, a gente precisaria de uma do século XXI. Então, há a intenção da gente produzir uma edificação do século XXI, que a princípio seria o Museu do Amanhã, lá na Praça Mauá, no Rio de Janeiro. Mas é um projeto que ainda vai ter que ser desenvolvido, né? As oficinas, a ideia é que a gente partisse para aquela oficina onde a criança vá produzir telha, tijolo, grade, né, usar ferrinho de soldar, para tentar ver até se a gente identifica novos talentos. Tá? Porque os 4 irmãos para cá, na família, não despontou ninguém, né? E a gente também ainda não achou uma pessoa assim, que falou, esse aí faz como eles fizeram do início ao fim, né? Então, essa escolinha seria interessante até para esse fim, né? Vamos torcer. Mas, de repente, podemos começar com adolescentes, né? Preparando Sim. esses adolescentes para ser os profissionais que vão fazer essas peças tão importantes para as reduções. Né? Sem dúvida nenhuma, é uma ideia. Você tá pensando no século XXI, interessante para completar, mas tem muita coisa que ficou para trás. Sem dúvida. Sem dúvida. Então, nós podemos também trabalhar essa questão, né? Hoje, através de editais culturais, etc., você pode conseguir essa parte de também, em alguma ONG também que trabalha com adolescentes, de repente ter pessoas que se interessam por essa área e formar pessoal. Né? Sem dúvida então, nenhuma. É uma ideia. Isso vai ser muito interessante, porque o museu está num espaço bonito, eu achei que ficou mais amplo, né? Eu acho que assim, de mais visibilidade, e agora no mercado de origem. Então, eu acho que tem um novo ciclo aí para o museu. Barulhão. Tem hora que tem que parar, porque essa via aí está muito complicada nesses dias. E também tem a questão da pré-inauguração do espaço de origem oficialmente. Né? Isso. Mas isso não está atrapalhando, não. Está vindo bem, a gente está ouvindo bem, está ouvindo sua história. Então, esses planos. E você como homem, Carlos, como é que você vê essa oportunidade que você está tendo de continuar com esse legado familiar? Então, Hernan, para mim é uma satisfação muito grande, é um orgulho muito grande, né? Eu ter tido essa oportunidade naquele momento da minha vida, eu podia fazer o que eu fiz. Né? E eu acompanhei o trabalho deles desde o início. Eu fui diretor estatutário do museu desde 1986, quando eles registraram o primeiro estatuto. Né? Você vê, ele inaugurou em 94. O trabalho começou em 78, com a primeira réplica construída, das ruas, de campanha. Meu pai fez lá em casa, sozinho, e ela que deu ideia depois de se fazer o museu. E ela ficou pronta no dia do meu aniversário. Então, é a minha ligação. Um presente bem de grego, né? Mas é um presente no dia do meu aniversário. E eu fiz o discurso de inauguração em nome dos 4, lá no dia 26 de março de 1994. Então, a minha ligação com o projeto, com o museu, ela é uma ligação que vem de décadas, né? De quase 40 anos. Né? Então, assim, hoje eu acho que é muito gratificante eu poder estar aqui à frente desse projeto, né? Vendo ele renascer e lutando muito para ele se consolidar novamente aqui em Belo Horizonte.
E eu tenho muita esperança, muita fé de que vai dar muito certo, até porque o início está muito promissor. A gratidão que a gente tem ao Elias também, porque hoje nós ocupamos aqui no mercado um espaço de cerca de 30 lojas, 30 unidades comerciais, né? Então, ele abriu mão de um espaço que poderia estar compondo com aluguel, para 30 lojas, para abraçar o museu. O museu, a gente é isento do aluguel, a fundação isentou do aluguel, né? Pagou todo o processo de transferência. Então, é uma gratidão muito grande com a Fundação Doime, com o Elias, né? Que nos acolheu aqui. Então, assim, está tudo muito azul, né? Está tudo caminhando muito bem. E aquilo que eu disse no início, parece que a males que vem para bem, a gente não teria essa oportunidade se não tivesse acontecido conosco o que aconteceu, traumático, mas não fosse isso, a gente talvez estivesse lá em Amarantina ainda fechado, né, com a lona em cima das réplicas, que faltaria até energia para a gente tocar o projeto. Né? Então, eu, como profissional, estou muito animado, né, está enxergando dias muito melhores para a gente pela frente, né? E esses projetos educativos, quer dizer, esse foco que o museu passou a dar à educação patrimonial, que os 4 artistas não viram, eles trabalharam muito na área da arte plástica, né, da beleza visual do negócio, eles não viram essa leitura do acervo dele, com esse riquíssimo conteúdo pedagógico, por exemplo, na matemática, razão, proporção, escala, ângulo, simetria, né? Na história, 5 séculos da arquitetura, a colonização do país, de norte a sul, os ciclos econômicos, do café, da cana e do ouro, né? Na ciência, a energia hidrelétrica, nós temos aqui a réplica da primeira hidrelétrica da América do Sul, a Marmelo Zero, lá em Juiz de Fora, modernismo do Oscar Niemeyer, né, com 2 obras dele do século XX. Então, é uma riqueza de conteúdo pedagógico fantástica que eles não viram. Nós descobrimos isso graças a uma professora de Ouro Preto, a professora Terezinha Lobo Leite, que é especialista em educação patrimonial, e ela afirma categoricamente que o acervo do Museu das Edições é o mais apropriado para a divulgação da educação patrimonial. Através dele, a gente mostra às crianças a importância de preservar o patrimônio arquitetônico nacional, as igrejas, das comunidades dele, não pichar, não deixar que os outros pichem, né? Então, isso aí deu um ânimo novo para a gente. E hoje a visita do turista normal, convencional, é muito bem-vinda, nós amamos, né? É o que mantém a gente, a bilheteria ajuda na manutenção. Mas o nosso grande foco hoje, realmente, no museu, é a educação patrimonial, são as reduções transmitindo conhecimento para as crianças, principalmente essas que a gente atende, que são as crianças mais carentes, né? Não teriam oportunidade jamais de frequentar um equipamento desse e não teriam oportunidade jamais de conhecer o Brasil como eles conhecem aqui nesse espaço. Ô, Carlos, você falou que hoje, oficialmente, no papel, você, sua esposa e sua filha. Sim. Então, você já tem uma continuidade familiar no trato. Isso é muito importante, né? Ela gosta? Gosta muito. A minha filha é administradora de empresa e me puxou, é gerente geral da agência do Sicredi lá em Conselheiro Lafayette, tem 38 anos, está indo muito bem. Acompanhou também, conheceu o avô, conheceu as tias, o tio, né, que produziram. E eu não sei se ela faria o que eu fiz, né? Porque eu abdiquei da minha carreira no auge, na ocasião mais por necessidade, né? Hoje não arrependo disso. Eu não sei se, ainda não conversei com ela sobre isso, se chegasse a esse ponto, se ela faria o mesmo. Mas eu não tenho dúvida que ela tem essa condição de dar sequência a esse trabalho. E eu tenho um parceiro, né, também muito importante, que é o turismólogo Rafael Simões. Rafael tem também nessa faixa de 40 anos e está conosco há mais de 12 anos. Ele foi gerente do Museu da Casa dos Contos de Ouro Preto, ele foi gerente do Museu Aleijadinho de Ouro Preto, que é um museu muito tradicional, né? Tem muita bagagem nessa área de museologia. E a empresa, inclusive, que faz os projetos educativos para serem submetidos às leis de incentivo é dele. Ele tem mais de 30 projetos em execução, livros, projetos em outras áreas. E o Rafael, ele está comigo já há mais de 12 anos. Ele é o gestor do Museu das Edições, que é uma pessoa também de total confiança e que eu tenho certeza que, com a necessidade, também não vai deixar o museu na
com relação a isso aí, eu estou mais tranquilo do que os 4 artistas que estiveram durante todo o período. Né? Beleza. Nós estamos terminando. Queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo. Eu vou deixar uma mensagem curta aqui e baseada numa experiência que eu vivo e vivi. Né? Eu acho que as leis de incentivo à cultura, tirando toda essa fumaça que fazem em cima delas, a Lei Rouanet, a Lei Estadual, elas são fundamentais para a sobrevivência da arte, da cultura e até da educação. Né? Lógico que elas têm que ter ajustes, elas têm desvios, né, de execução, mas, de maneira geral, elas são fundamentais. Então, a gente ouvia muita crítica aqui à Lei Rouanet, por exemplo, né, que a mídia detonou, e a gente, quando começa a explicar o funcionamento, a gente começa a mostrar o que pode ser feito com recurso através da Lei Rouanet, as pessoas mudam de opinião de imediato. Né? Então, eu conversei com um grande empresário aqui ontem, domingo aqui no mercado, estamos de telecomunicação, nunca usou a Lei Rouanet. E eu mostrei para ele que, com muito pouco esforço, ele pode ajudar muito a arte e a educação. Aderindo a um projeto aprovado da Lei Rouanet, destinando aí 4% do seu imposto de renda devido para um projeto desse que beneficia tanta gente, para a empresa não custa um tostão, porque ela não sai do caixa da empresa, né? Na verdade, é uma renúncia fiscal do governo federal, do governo estadual, né? Que deixa de arrecadar aquele imposto, mas que eles podem se transformar em instrumento de muita utilidade, né? Talvez até inigualável, para que esses projetos como o Museu das Edições e tantos outros aí sobrevivam. Então, a mensagem que eu deixo é desse sentido, né? De gratidão àquelas empresas que aderiram aos nossos projetos através das leis, e as empresas que pensem nessa possibilidade, porque não dói, não tira pedaço, né, não sai recurso do caixa, e se forem projetos, normalmente os projetos aprovados, eles têm tipo um selo, né, uma certificação de qualidade, porque é muito rígido o processo de seleção, né? Com isso, eles poderão estar ajudando realmente a milhares, a milhões crianças, de idosos, de pessoal de terceira idade, então, que usem as leis de incentivo à cultura para incentivarem a cultura, a arte e a educação. É o meu apelo. Muito bem. Obrigado, Carlos, pelo seu tempo. Sei que você está aí tumultuado, cheio de coisas, cheio de planos, e também a inauguração do espaço, né, oficial. Mas o museu o Museu das Edições vai ser a grande estrela desse mercado, tenho certeza disso. Né? Muito obrigado aí pelas suas histórias e as histórias do museu. Hernani, eu que agradeço aí a oportunidade, o apoio, né? E precisamos, sim, de muito apoio, principalmente nessa parte de divulgação, né, de exposição do museu aí à comunidade da Grande Belo Horizonte, tanto nos meios sociais quanto nos meios de turismo, né? E esse início é muito difícil, tirar o avião do chão, né? Mas nós estamos contando com a boa vontade de muita gente e você aí nesse meio, eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Eu que agradeço muito. Abraço, então, para você. E fica o convite, né, para virem conhecer o museu aqui no Mercado de Ourinhos. Já estamos funcionando, tá? O seu fluxo vai crescer, tenho certeza. Se Deus quiser. Muito obrigado. Grande abraço. Grande abraço. Um abraço. Bom dia aí. Obrigado. Então, ouvimos aí o Carlos Vilhena, né, da família dos que criaram lá o Museu de Reduções, primeiramente lá em Amarantina, distrito de Ouro Preto, e hoje está aqui no Museu de Origem, em Belo Horizonte, uma maravilha, um espaço interessantíssimo. Então, acho que vale a pena todos da região metropolitana já concorrer para lá e assistir e verificar e vivenciar esse novo museu de Minas Gerais. Forte abraço e até o próximo Papo Mineiro.